De volta. E olha, seu carro merece um tratamento especial, né? Lava Jato do Zé, com profissionais especializados, darão ao seu carro o tratamento que ele merece. Lavagem completa, aspiração, polimento cristalizado, lavagem interna e, para você esperar, uma sala climatizada com minibar. Mas não é só isso não, Lava Jato do Zé também oferece serviços de lavagem de tapetes, sofás e cadeiras. Lava Jato do Zé, direção Senhor Marcelino, o Popular Zé, Avenida Perimetral, no Conjunto Castelo Branco, Parque 10. Telefone 99449-4786, bem atrás do lanche Filho da Fruta. No próximo bloco, vamos continuar conversando com o Dr. Gerson Mourão, ginecologista, mastologista, presidente da Fundação SECOM e membro da Academia Brasileira de Mastologia. É só conferir. Estamos de volta, hoje direto do Bosque Churrasco da Vila, que fica na Rua Fortaleza 569 e tem o seu delivery para o almoço e jantar 98455-5227. Aqui você tem um desfile da carne, o melhor do churrasco. Você vai comer aqui uma costela, você não vai ver aquele gordural que a gente normalmente encontra na costela, porque aqui eles fazem de uma maneira bem artesanal, muito diferente, com um corte também muito diferente. Então, gente, a costela daqui, a costela de chão, no fogo de chão, é fantástica, simplesmente. Mas tem outras carnes também, como o cupim, tem a picanha, o contrafilé. Então, tem uma tábua de legumes na parrilha que também vale muito a pena a gente experimentar. Quem não conhece, venha conhecer, porque é diferente. Você vai comer um tomate assado de brasa. Você vai comer uma berinjela, uma abobrinha assado de brasa. Então, é bem diferente. Então, à noite você tem um rodízio de chopp por um precinho muitíssimo camarada. Hoje, com a honra e o prazer de estar mais uma vez com o Dr. Gerson Mourão, nosso mentor e nosso parceiro de muitos anos. Ginecologista, mastologista, presidente da Fundação SECOM e membro da Academia Brasileira de Mastologia. E tem o seu consultório no edifício Rio Negro Center, na 24 de maio, sala 420, e sua linha direta 99981-8994. Então, doutor, deixamos uma pergunta no ar. Queria que agora sim, vamos respondê-la. Foi o qual que nós deixamos? Deixa eu só complementar uma coisa sobre o que a gente estava discutindo. Você lembra que eu falei, pega-se uma jovem com mioma, tirou o útero dela, deixou os ovários, ela não vai sentir nada. Agora veja uma situação inversa. Ela, por algum motivo, deixaram o útero e tiraram os ovários dela, de uma pessoa jovem. Sim. Ela vai sentir a onda de calor. Porque a onda de calor, quem produz é a falta de hormônio quando o ovário ou deixa de funcionar ou você retira os ovários de uma pessoa. Doutor, e uma pessoa que teve a sua secção de útero, ela consegue engravidar? Teve o quê? Tirou o útero fora. Não, aí não. Não, porque o útero é a casa do bebê. Né? É ali que o bebê vai se desenvolver. Então tirou o útero não. Mas só que tem um detalhe, você sabe que o futuro chegou. Eles já estão discutindo transplante de útero. Então uma mulher que perdeu um útero, ela pode transplantar o útero e engravidar. E qual é a situação que a mulher perde o útero, perde um ovário, algo parecido? Deixa eu citar uma situação muito recente, até de uma pessoa que eu conheço. A filha dela tem 17 anos, e ela tem um mioma que chega a quase 2.000 centímetros cúbicos, ou seja, um útero normal, ele chega em torno de 125 mais ou menos centímetros cúbicos. Imagine vem aqui a massa. Aí você não tem como preservar. Aí você termina por retirar esse útero, ou então usar um recurso que é relativamente caro, que seria a embolização. Né? Pega um vaso na coxa da pessoa, uma artéria, e por ali você emboliza, né? Você para a irrigação daquele vaso que nutre o mioma e ele tende a diminuir.
Mas Então, isso é muito... no passado, a gente se falava muito da câmara hiperbárica. E muitos casos que a gente viu de leucemia, muitos casos que a gente viu de altas infecções, se resolvia. Isso hoje é superado? Não, tem clínicas que ainda usam sim a câmara hiperbárica. Por exemplo, você fez uma plástica, ela teve um início de uma necrose, alguma coisa desse tipo, e eles fazem com bom resultado. Não Então, para leucemia não, leucemia está fora, nunca, nem pensar. Mas no passado eu vi casos assim. Tem tratamento específico para leucemia, não se faz câmara hiperbárica. Bom, a pergunta que a gente tinha ali era sobre a questão dos hormônios femininos. Essa pessoa, o senhor já falou que ela perde um pouco do libido porque passa a ser desconfortável. E o que é que o homem, o marido, tem que fazer nesse caso para que essa situação não aconteça e não haja uma repulsa do sexo? Não. A questão fundamental aí é você entender que a pessoa entrou na menopausa, ela precisa em algumas situações fazer uma reposição hormonal e, se não for possível, fazer uma reposição hormonal só local, que nós chamamos vaginal, que melhora ali a relação, melhora bastante. E a lubrificação também é o momento de você começar a usar o lubrificante para a sua relação. Isso também você tem que considerar. Bom, vamos falar também de uma coisa que é um mito entre as mulheres. Eu falo porque conheço muitas que não faz mais, porque alguém já falou que o contraceptivo é cancerígeno. Queria que o senhor falasse sobre isso. Edson, assim, uma se procede, coisa... se não eu vou procede. tentar colocar duas situações. Uma é o contraceptivo, outra é a reposição hormonal. Né? A reposição hormonal, ela leva a um aumento, desde que não sejam esses hormônios bioidênticos, porque bioidêntico não leva esse aumento. Mas a reposição hormonal normal, ela tende, depois de 5 anos, a aumentar o risco de câncer de mama. E os contraceptivos, nós achávamos que o risco, que ele não aumentava. Mas hoje nós sabemos que ele leva, agora veja só, a um leve aumento do risco de câncer de mama. Agora, Só de mama? Só de mama. A grande questão, só de mama, até porque quem usa a pílula anticoncepcional por mais de 10 anos fica protegido, diminui 50% o câncer de ovário. Quem usa a pílula por mais de 10 anos diminui o câncer de endométrio. Né? A questão só é a mama nessa hora. A pessoa que usa a pílula por mais de 10 anos diminui o aparecimento de miomas e fibroadenomas também, que já achava que não. Então, a única desvantagem a discutir nesse momento é a questão do câncer de mama. Agora, vamos lá. Como é que você vai justificar para uma população que é desassistida, né? A população brasileira é desassistida. Como é que você vai dizer para ela, não use a pílula, não? A quantidade de abortamento que existe no país hoje. Então, isso você tem que botar numa mesa. Então, assim, entre o abortamento, que é um fato real, e o uso da pílula, que é algo em potencial, existe diferença entre o real e o potencial, então, que ela faça uso da pílula. Agora, eu tenho uma boa nova para te contar. Vamos lá. Hoje, a Censa, ela está fazendo o quê? Colocando DIU em quem quiser. Quem quiser, tiver uma indicação, vai lá e coloca seu DIU. Qual é a vantagem? Não tem hormônio no DIU. E ela passa 10 anos com aquele aparelhinho ali dela. E não é incômodo, não atrapalha a relação? Não tem incômodo, não tem relação, não tem nada. E aí Ela fica até mais livre. é até certeza que o DIU não vai atrapalhar a relação dela. Nem Não corre relação. risco desse DIU se deslocar ou algo parecido. Não, isso é muito raro. Isso é muito raro, o DIU se deslocar. Bom, gente, olha, eu falo sempre e repito e vou repetir quantas vezes eu puder que a gente tem um propósito. O nosso propósito é trazer informações para vocês, porque aqui eu também aprendo. Aqui eu também fico sabendo de coisas que normalmente a gente não para pesquisar ou para ler, porque você quer saber o seguinte: se você é um homem, você quer uma mulher e você quer tê-la na cama ali toda folgosa e é o que você está pensando. Você não vai estar procurando problemas de ordem emocional, de ordem ginecológica para saber
Muito embora ainda, hoje não muito mais, quer dizer, hoje não sei, né? Eu estou falando no modo geral, a mulher ainda não tem muita preocupação da higiene íntima. Consequentemente, vai vir uma moníase, vai vir uma tricomoníase, estou certo? A tricomoníase é mais sexualmente transmissível, sabe? Não é questão de higiene. Não é questão de higiene, não. Entendeu? Porque isso é que eu... Na realidade, Edson, se a gente for considerar a vagina de uma mulher, ela praticamente... Tem um livro do professor Lucas Viana Machado, onde ele fala muito do que nós chamamos da flora vaginal. Se você imaginar, a flora vaginal tem todos os tipos, tem cândida, tem tudo que você pode imaginar está dentro da flora. Agora, por algum motivo, ela tem um desequilíbrio que faz aparecer um desses germes. Essa que é a questão. Agora, aí que eu questiono, como é que fica a situação da Índia, que ela não tem assistência ginecológica de um médico, ela não tem os medicamentos que nós temos aqui, muito embora eles tenham um que é mais puro e talvez mais eficaz, né? E como é que fica? Eles vão no bolo, vai levando, ou tem casos, já tem estatísticas de que as índias já estão começando a procurar um ginecologista? Não, aí não, é uma questão de ordem cultural e eles têm uma forma mais natural de contornar essas coisas, né? Talvez a gente nem imagine. Bom, então, falamos do DIU, da menopausa. É sempre bom também, doutor, a gente falar um pouco dos problemas do endométrio, que é uma coisa que as mulheres sofrem muito, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouco. Edson, você puxou dois assuntos aqui muito interessantes. A palavra é endométrio. O que é o endométrio? O endométrio é uma camada que forma o interior do útero. E esse endométrio, lá vai, são duas situações. A mulher que ainda menstrua e a mulher que já está com mais de 10 anos que parou de menstruar e de repente volta a menstruar. São duas situações relacionadas ao endométrio. Volta a menstruar? Vamos chegar aí. E aí o que acontece? A mulher que ainda menstrua, todos os meses, o interior do útero dela, ele se solta e sai pela vagina e uma partezinha dele termina caindo dentro do corpo dela. E aí nós não sabemos explicar muito bem, porque é algo de ordem imunológica, de cada 10 mulheres, pelo menos uma dessas 10 vão desenvolver uma doença chamada de endometriose. O que é endometriose? É uma dor que a cada menstruação que a mulher tem, ela vai aumentando progressivamente. É uma dor que ela começa a aumentar e atrapalha a relação sexual dela e é também uma doença que pode levar à esterilidade. Só falando do endométrio. Agora, vamos dar um salto agora lá para a mulher com 60 anos, ou seja, 10 anos depois da menopausa. Qualquer mulher que sangre depois da menopausa, obrigatoriamente você tem que descartar um câncer de endométrio nela. Descartar? Descartar. Ela sangrou, vamos investigar. Eu tenho que investigar esse câncer para saber se ela tem. E aí a conduta qual é, doutor? O que o paciente a primeira conduta que você tem que fazer, tão logo ela sangrou, fazer logo um ultrassom. O ultrassom vai mostrar a camada que é o endométrio, espessada, e a partir daí você vai fazer uma investigação. Doutor, eu queria fechar com o senhor falando das suas especialidades, daquilo que o senhor atende no seu consultório, dos procedimentos que o senhor faz, porque a gente te vê muito presidente do SECOM, presidente do SECOM. Razão. Entendi. Edson, assim, a minha formação, eu tenho duas formações, aliás, três. Eu tenho uma só em ginecologia, tenho uma outra residência só em mama e tenho uma especialização em oncoplástica. E tive uma formação também grande dentro da Universidade de Brasília em cirurgias vaginais. Essas cirurgias vaginais, elas me permitem, por exemplo, eu tirar um útero pela vagina, tirar alguns tipos de cisto pela vagina, fazer laqueadura pela vagina, tirar alguns miomas pela vagina, entendeu? Então, é mais ou menos essa a vibe que
que eu transo, que rola. É, rola. Mas por falar nisso, dá tempo de eu falar uma coisa? Dá, Isso sim, é uma coisa muito interessante. Aqui o senhor tem todo o tempo. Olha só, teve uma pessoa que chegou sobre menopausa, chegou comigo com 32 anos no consultório e ela disse assim, doutor, eu vim aqui porque eu vim fazer os exames para menopausa e tal. Eu digo, como? 32 anos? É raríssimo isso. Não chega nem a 1%, menos de 1%. E aí na hora que eu fui examinar, eu percebi que saía leite da mama dela. Sabe o que ela tinha? Ela tinha um tumor cerebral em que você não precisa operar, você usa uma medicação e essa medicação faz com que o tumor regrida ou diminua bastante e essa pessoa engravidou em seguida. Entendeste? Então, casualmente hoje, quando eu te liguei e passei uma mensagem, eu estava com uma segunda pessoa no consultório também que eu não me lembrei que tinha acontecido isso com ela. Ela tinha ido por um problema de mama. De cada 10 consultas, 9 é mama que me procura, né? Ou então endometriose, aquele monte, ou miomas também. E aí eu peguei, eu falei para ela, vem cá, então você também saiu leite da mama? Saía, e tal. Eu digo, vem cá, eu passei um remédio para você? Passou. Eu tomei, eu disse, tá. E você engravidou depois? Engravidei. Só tive um, mas engravidei. Entendeu? Uma outra história também. É só para lembrar uma esse história fato. de vida. De vida, Quer dizer, para contar. qual é a mulher que não tem o seu sonho de ter o seu filho? Exato. Todas. Por mais que seja só um, como o senhor bem colocou. Mas a mulher que... A minha, pelo menos, eu estou feliz, estou satisfeita, só tive um filho, não quero ter mais. E, se bem agora, também já não pode mais, porque já está na menopausa, né? Quer dizer, aí é... E a gente na andropausa. Na andropausa. Isso aqui é o pior, porque a mulher ainda tem a reposição hormonal. Mas o homem tem também. Tem também, mas... o homem tem. Muito obrigado. Muito obrigado também à direção do Churrasco da Vila, que empresta esse fantástico lugar para que nós façamos as nossas entrevistas. Nos encontramos então no próximo sábado, às 7h30 da manhã e sempre, olha, convida aí o seu colega, a sua colega, para assistir o programa, 7h30 da manhã. Que coisa boa, né, gente? A gente ter um canal para que nós possamos falar de coisas interessantes. Então, nos encontramos no próximo sábado, às 7h30 da manhã. Até lá!